Você teria coragem de entrar em um vulcão adormecido, descer quilômetros abaixo da superfície da Terra e explorar regiões misteriosas que nenhum ser humano jamais viu? Essa é a provocação que Júlio Verne nos lança em uma de suas maiores obras. Viagem ao Centro da Terra. Uma aventura épica publicada em 1864, que combina ciência, imaginação e coragem, nos levando a lugares tão impressionantes que ainda ele é um cientista obstinado, apaixonado por geologia, mas também impaciente e temperamental. Sua vida muda quando, em meio a seus estudos, ele encontra um manuscrito antigo, escrito por Arne Saknussemm, um alquimista islandês do século XVI. Esse documento guarda um segredo inacreditável, uma passagem que leva diretamente ao centro da Terra. Acompanhando o professor está seu sobrinho, Axel, que além de ser o narrador da história, representa o lado humano e emocional da trama. Diferente de seu tio, Axel é inseguro, hesita diante do perigo e muitas vezes se desespera com as situações extremas. Mas é justamente essa dualidade, o cientista destemido e o sobrinho cauteloso, que dá força ao enredo e aproxima o leitor da experiência real da aventura. Decididos a seguir as instruções do manuscrito, eles partem para a Islândia, onde encontram Hans Bielke, um guia islandês de poucas palavras, mas de força e lealdade incomparáveis. Hans se torna essencial para a sobrevivência do grupo. Seu conhecimento prático, calma diante dos perigos e capacidade de encontrar água em condições extremas salvam a vida dos exploradores várias vezes. A entrada escolhida para a expedição é o vulcão Sneffels, um gigante adormecido coberto de gelo que guarda em seu interior a passagem para as profundezas da Terra. Só essa cena já é grandiosa. Imaginar 3 homens se preparando para descer em um abismo escuro, sem saber se voltariam com vida. E a partir desse ponto, Verne conduz o leitor, e agora, você, espectador, para uma viagem alucinante. À medida que descem, os viajantes atravessam galerias estreitas, cavernas imensas e túneis rochosos. O calor aumenta em certos pontos e, em outros, o frio gélido ameaça congelar tudo. A fome, a sede e o medo são companheiros constantes. Mas cada obstáculo traz também descobertas fascinantes. Eles encontram fósseis de animais pré-históricos, minerais brilhantes, formações geológicas jamais vistas. É como se o tempo tivesse parado e revelasse os segredos mais antigos do planeta. Em um dos momentos mais impressionantes, após dias de descida, o grupo chega a um mar subterrâneo gigantesco. Imagine um oceano escondido no interior da Terra, com ondas, tempestades e até ilhas no meio do nada. Verne descreve esse lugar de forma tão vívida que é impossível não se sentir dentro da cena. É ali que os exploradores constroem uma jangada improvisada e se lançam em uma travessia perigosa, enfrentando correntes fortes e ventos misteriosos. E se a paisagem já parecia inacreditável, o que eles encontram a seguir é ainda mais surpreendente. Em meio às águas desse mar subterrâneo, surgem criaturas colossais, verdadeiros monstros pré-históricos que lembram o passado remoto da Terra. Répteis marinhos gigantescos, semelhantes a ictiossauros e plesiosauros, travam batalhas titânicas diante dos olhos aterrorizados dos viajantes. É como se eles tivessem atravessado um portal para a era dos dinossauros. Mas os perigos não param por aí. Durante a viagem, o grupo enfrenta cavernas com gases sufocantes, quedas quase fatais e terremotos subterrâneos. Axel, em determinado momento, se perde dos companheiros e vaga sozinho por passagens escuras, sentindo o desespero de estar isolado em um labirinto de pedra, sem comida, sem água e sem esperança. Essa parte é de tirar o fôlego, pois nos faz sentir a claustrofobia e o medo de estar preso sob toneladas de rocha. Apesar das dificuldades, a expedição continua,
movida pela teimosia e pela fé inabalável de Lidenbrock em alcançar o impossível. O professor vê cada obstáculo não como uma barreira, mas como uma oportunidade de confirmar suas teorias científicas. Axel, por outro lado, nos mostra a dimensão humana do medo, da saudade e do desejo de sobreviver. Hans, sempre silencioso, surge como a figura que equilibra tudo, mostrando que a verdadeira força muitas vezes não está na fala, mas na ação. O clímax da história acontece quando, após tantos desafios, os 3 exploradores acabam sendo levados por uma erupção vulcânica e lançados de volta à superfície da Terra. Mas o mais impressionante é o local onde emergem, nas proximidades do vulcão Stromboli, na Itália. De forma espetacular, a viagem que começou em um vulcão islandês termina em outro, em um país completamente diferente, fechando a narrativa com perfeição. Viagem ao Centro da Terra não é apenas uma obra de ficção científica, mas também uma celebração da curiosidade humana, da coragem diante do desconhecido e da imaginação sem limites. Júlio Verne transforma a ciência em poesia e a geologia em espetáculo. Ele nos mostra que, para além das explicações técnicas, existe sempre a emoção da descoberta, a maravilha de explorar o que está além do alcance dos olhos. E o que torna o livro tão fascinante é que, mesmo escrito no século XIX, ele ainda desperta a mesma sensação de mistério e aventura. A ideia de mundos escondidos dentro da Terra continua alimentando teorias, filmes, jogos e livros até hoje. Afinal, quem nunca se perguntou o que existe sob nossos pés, em camadas tão profundas que jamais tocamos? Agora eu deixo a pergunta para você. Teria coragem de acompanhar o professor Lidenbrock, Axel e Hans nessa jornada sem volta rumo ao desconhecido, descendo cada vez mais fundo até as entranhas da Terra? Se essa aventura mexeu com sua imaginação, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e, principalmente, se inscrever no canal. Porque aqui a literatura não é apenas lida, ela é vivida.